Após a morte de Sara, Abraão se casa novamente e tem vários filhos. Finalmente, Abraão morre aos 175 anos. Ismael e Isaac vão fazer o seu funeral. Isaac, casado com Rebeca, ora ao Senhor insistentemente para que ela engravide. E após 20 anos de casada, ela engravida e vem gêmeos. De onde vem a palavra que Deus me deu? Bênção demorada, quando vem, vem dobrada. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Gênesis 25. Não saia daí. Um abraço. Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe com os irmãos, amigos. Eu estou lendo e explicando a Bíblia toda. E essa já é a segunda leitura aqui no canal do YouTube. Para encontrar um livro lido, basta procurar na playlist e você vai poder assistir aqueles que já foram gravados. Vamos então ao capítulo 25 do livro de Gênesis. Gênesis 25, 1. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Eu falava Quentura, né? Porque eu dizia bem sugestivo para Abraão, já com uma certa idade. Vamos lá, só fazendo uma continha rápida aqui. Só fazendo uma continha rápida. Vamos lá, cadê vocês, João Neves, aqui? Quando Abraão teve Isaac, ele já tinha 100 anos, ok? Vimos no capítulo 23 que Sara morreu aos 127. Então, se ela teve Isaac com 91 anos, que ela engravidou com 90, então ela ainda curtiu seu filho 36 anos. Significa que Abraão agora tem mais de 136 e ele procura ainda uma outra mulher. Bem, a longevidade e a capacidade humana nessa época era bem maior, né? Abraão tinha uma outra estrutura e ele ainda vai tomar outra mulher. E deu-lhe a luz, e não é fraco não, hein? Deu-lhe a luz Zirã, 1, Joquizã, 2, Medã, 3, Midian, 4, Gisbaque, 5 e Suá, 6. Ainda teve 6 filhos com Quetura. E Joquizã gerou Zebá e Dedã. Aqui vai a geração de Abraão, os filhos de seus filhos, os netos dessa mulher chamada Quetura. E observe que Isaac não tem filhos ainda. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Esses todos foram filhos de Quetura. 6 filhos de Quetura, e aqui estão seus descendentes, seus netos. Porém, Abraão, olha aí, Abraão estava ligado. Abraão pensa assim, eu sou velho, não sou bobo não. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, o filho da promessa. Pegou aí? Abraão, sabiamente, ele disse, esses filhos vão querer tomar toda a riqueza, né? Isaac é o herdeiro. Isaac é filho de Sara, ele é filho da promessa. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Isso aqui é uma tipologia também, porque a Bíblia diz que Deus deu tudo a Jesus. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, epa, Abraão, como diz o ditado lá atrás, o velho é duro. Ele tinha, além da quentura, ainda tinha concubinas. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente para a terra oriental. Veja que sabedoria de Abraão.
Ele tinha outros filhos com essa quentura e com as concubinas. Era comum na época. E ele sabiamente despede para longe de Isaac, para que Isaac futuramente não tenha problema. E olha que Isaac ainda não tem filhos. É interessante, porque Ismael nascerá antes de Isaac. E os filhos aqui da quentura e dos filhos dela vão nascer antes de nascer os filhos de Isaac e Rebeca. Interessante, né? E mais na frente nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Então, estes, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Viveu bem. Eu estou pedindo só 100, Senhor. Em R já está bom, né? Abraão viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. A Bíblia usa essa expressão, né? Congregado ao seu povo, reunido ao seu povo. Bem, nesse momento vai acontecer uma coisa muito interessante aqui. Eu falei que Abraão comprou uma cova, uma caverna lá em Macpela, comprou de Efron, que queria dar. Ele disse: não, 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 eu quero comprar. Olha a sabedoria de Abraão. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manre. Gente, lembra que o Ismael brigou com Isaac no início, desdenhou e teve que ser mandado embora. Mas eles não ficaram inimigos. Eles eram filhos de Abraão. E enterro é esse momento de todos se unirem, independente de suas posições, de suas ideologias. É um momento de consternação, de despedida, de respeito à vida. Era Abraão sendo enterrado. Eu gosto disso porque isso aqui vai se repetir lá na frente. Quando o velho Isaac morrer, o Jacó e Esaú, que também não se bicaram, vão estar juntos no enterro de Isaac. Entendeu a sabedoria de Abraão? Olha onde ele vai ser sepultado. Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manre. Se Abraão não compra, poderia chegar lá agora e alguém dizer: epa, não, aqui agora é de outra facção. Aqui agora é o comando tal. Aqui agora é da milícia tal. Abraão, sabiamente, lá atrás, disse: não, não, por favor, aceite o preço, eu quero comprar. E agora ele vai ser enterrado no mesmo lugar que Sara foi. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Visão de águia de Abraão. Ele comprou um lugar, um jardim da saudade, para ele e sua família. Ele não aceitou o presente e agora ele vai se beneficiar disso. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou Isaque, seu filho. E habitava Isaque junto ao poço Bir-Lahai-roi. Lembra desse poço? Esse poço é aquele que quando o Ismael, irmão de Isaque, estava quase morrendo, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço e colocou o nome daquele lugar Bir-Lahai-roi. O Deus que vive e me vê. Aleluia. Isaac está orando 20 anos para que Rebeca engravide. E até agora nada. Mas diz que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Ou seja, chegou sua vez, Isaac. Você agora está em evidência
Deus se lembrou de ser para Isaac. Ele tem que dar continuidade à descendência de Abraão, e não é com esses filhos aí da Quetura ou das concubinas. Isaac é filho da promessa. Deus abençoe Isaac. Essas, pois, são as gerações. E aqui muda um pouquinho, tá? Porque de vez em quando a Bíblia faz isso. Para um assunto, aí lá na frente ele vai continuar. Ele falou que Deus abençoou Isaac, mas não deu os detalhes, né? Vamos lá? Fala um pouquinho de Ismael. Essas, pois, são as gerações de Ismael, filho de Abraão. Porque esse capítulo está falando da morte de Abraão. Então tem que falar de Ismael. Estas, pois, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, serva de Sara, egípcia, deu a Abraão. Essas, pois, são as gerações de Ismael. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes. Esses são os nomes dos filhos de Israel pelos seus nomes, ou seja, pelo nome de cada pai, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbiel e Mibizão, Misma, Dumá, Massá. Haddad, olha aí o ministro da fazenda. Haddad, Temá, Getu, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os nomes pelas suas vilas, pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo a sua família. Como Deus prometeu a Abraão, disse, olha, filho da promessa é Isaac, mas ele também terá 12 príncipes. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou, e morrendo, foi congregado ao seu povo. Então, aqui nesse capítulo conta o término da história de Abraão e também de Ismael e da sua descendência. E habitaram desde Ravilá até Sul, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Israel era um grande líder, um grande caçador, Ismael, e muito influente, muito poderoso, né? Diz aqui, colocou o seu assento, quer dizer, assento de juiz, assento de quem julga, assento de rei, de líder. Era assim que se falava na época. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Opa, agora vamos mudar o foco, porque chegou a vez do filho da promessa. Abraão gerou Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. Vejam, ele se casou já com uma certa idade, 40 anos. Então está falando da morte de Abraão, a morte de Ismael e agora o foco, Isaac, filho da promessa. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, ou seja, engravidou. Que maravilha, né? Ele orava só no domingo, no culto de domingo, é isso? Não, ele orava insistentemente. Ele orava todos os dias. Ele orou insistentemente e não parou durante 20 anos. Sua esposa era estéril. As maiores mulheres da Bíblia, as mães dos homens mais importantes da Bíblia, eram estéreis. E os filhos lutavam dentro dela, olha aí. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Ela não entendeu porque aquelas crianças brigavam no ventre. E ela foi orar. Mulher de Isaac, filho de Abraão, aprende a orar. Isaac estava orando no monte quando recebeu Rebeca. Agora, há 20 anos, ele está orando para ter filho. Tudo para o crente que tem chamada é mais difícil. Vou repetir.
e vou colocar a tela maior. Tudo para o crente que tem chamada é mais difícil. O obreiro que não tem chamado ministerial, de repente as coisas acontecem de um jeito rápido, mas aquele que tem chamada, tudo para ele é mais difícil. Tudo para Isaac era mais difícil. E agora os dois filhos estão lutando dentro do ventre, Rebeca ora, e o Senhor lhe responde: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um será maior e mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. O maior servirá o menor. Árabes e judeus. Duas nações estão no teu ventre. Os meninos já brigavam no ventre e a gente hoje tenta separar. Minha gente, eles já brigavam no ventre. Por mais que tentem separar, o profeta Ezequiel diz que é uma inimizade eterna. Inimizade eterna. E cumprindo seus dias, deu à luz e eis gêmeos no seu ventre. Epa! Daqui vem a frase que Deus deu ao pastor João Nery. Bênção demorada, quando vem, vem dobrada. Bênção demorada, quando vem, vem dobrada. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, se alguma estéril está assistindo essa live, eu te peço a mesma bênção que o Senhor deu a Rebeca. Bênção demorada, quando vem, vem dobrada. Que o Senhor abra o ventre e que, se for da tua vontade, gere também gêmeos, gere dobrado. Eu quero orar também pelas pessoas que têm um projeto antigo, já esquecido, e pensam que Deus esqueceu. O Senhor não esquece de Rebeca. O Senhor não esquece de Isaac, porque ele é filho de Abraão. Por isso eu te peço que a bênção demorada venha dobrada. E quem crê, diga amém e receba a promessa do eterno. Aleluia. Bênção demorada, quando vem, vem dobrada. Cumprindo os seus dias para dar à luz, naquela época não tinha a Ultra, né? Então, o Senhor que falou, a Ultra era a oração. O Senhor disse, tem dois aí, tá? Não é um só não. E confirmou. Aqui agora ela vai dar à luz, e eis gêmeos. E saiu o primeiro, ruivo, todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú, o ruivo. Ele era peludo, saiu primeiro. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Observe que a Bíblia em nenhum momento fala que a mulher gera. Quem gera é o homem. A mulher gera de fulano. Ok? Isaac gerou através de Rebeca. Mas a semente é do homem. Olha aí. E ele já tinha 60 anos quando gerou os gêmeos Jacó e Esaú. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E vai começar um problema de família. Nunca devemos ter essa diferenciação com os filhos, né? E Rebeca amava Jacó. Lá na frente, quando Jacó tiver filhos, ele vai fazer a mesma coisa com José. José tem uma túnica diferente dos outros e causa ciúme. É problema, né? É problema. Mas são preferências. O pai gostava muito de caça, então ele se amarrava em Esaú. Mas Rebeca amava Jacó.
Aqui é o início de um problema que nós vamos ver mais na frente. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. Olha só o que vai acontecer. Olha só o problema de termos preferências. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, eles eram gêmeos, irmãozão, brincando. Deixa-me, peço, de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Edom quer dizer vermelho, está ligado à guerra. Eita, vermelho. É isso aí, está ligado à guerra. Edom, Edomita, descendência de tanto de Ismael como de Esaú, que Esaú vai casar com a filha de Ismael. Preste atenção. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó tinha vontade de ser o líder, tinha vontade de vencer, tinha vontade de governar. Ele disse, você me vende a sua primogenitura, eu lhe dou o meu guisado. Parecia uma coisa simples, mas não vai ser uma coisa simples, vai ser um grande problema. E disse Esaú, eis que estou pronto para morrer, para que me servirá a primogenitura? Olha só, a coisa mais importante que ele tinha era a primogenitura, ele não valorizou. O escritor de Hebreus diz que ele desprezou a sua primogenitura. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O escritor de Hebreus é muito ligado, ele diz, ninguém despreze a sua primogenitura como Esaú, e depois ele mesmo chorando quis de volta, mas ele já havia feito o pacto. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, nós vamos ler a Bíblia toda, se Deus quiser, e hoje foi a leitura de Gênesis capítulo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero orar pela vida de cada um dos teus filhos, aqueles que estão esperando as tuas promessas, que o Senhor venha cumprir. Bênção demorada quando vem, vem dobrada, que vem assim sobre a vida daquele que está aguardando há muito tempo a promessa do Senhor. Abençoe o Brasil, abençoe a nação de Israel e nos conceda um dia de vitória, abençoe as nossas famílias, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Paz seja convosco.